Ele era um candidato de coalizão de várias forças da oposição. Já falei isso muitas vezes, vou repetir, porque, obviamente, todo corintiano, sócio do Corinthians, ou amante do Corinthians, ou frequentador da arquibancada do Corinthians, ou preocupado com o Corinthians, sabia que o resultado operacional de 17 anos consecutivos de membros do mesmo grupo da situação tinham levado o Corinthians a uma dívida astronômica. Portanto, aliás, sobre isso, Marília, na ausência do nome da oposição forte, houve uma coalizão em nome de um nome que parecia ser um cara que ia ouvir gente mais graúda, mas que também tinha alguma rejeição, e por isso o Augusto foi alçado lá. Todo mundo lembra que a chapa do Augusto era feita por gente conhecida, que já cansou de participar da situação, mas que colocou lá, vamos colocar alguém que não trabalhou muito na situação, alguém que eventualmente tem o linguajar do torcedor, e vamos colocar essa pessoa. O Augusto, no primeiro dia, afastou as pessoas. Antes de vai de bet, antes de qualquer coisa, ele afastou essas lideranças e quis o poder para ele. E ele começou a perder o poder nesse dia, porque ele não soube lidar politicamente. Eu não estou elogiando, não, acho uma porcaria, mas esse jeito de governar. Mas parece que é assim, né, Pipo? É assim, não tem. Aliás, lembra quando se afastou, quando o Rubão se afastou dele e tal? Isso foi logo no começo. Agora, eu me lembro de um momento da campanha que terminou com a eleição do Duílio. Eu fui a um evento da campanha do ex-presidente Mário Gobi, que naquele momento tentava voltar. Aí eram vários repórteres lá, muita gente que vivia o dia a dia do Corinthians, e alguém levantou para o Mário Gobi a seguinte questão: presidente, doutor Gobi, o endividamento do Corinthians é crescente e preocupante. E na gestão do senhor, olha só os números, hein? A dívida do Corinthians pulou de algo aí em torno de 170 milhões para 300 e pouquinho. Então, a gente está falando de um pouco mais de uma década atrás, o Corinthians devia 300 milhões, 300 e pouquinho. A justificativa do Mário Gobi foi: o Corinthians, naquele momento, precisava investir para ganhar uma Libertadores. Era o sonho de consumo do torcedor corintiano e a gente precisava reforçar o time, fazer qualquer coisa para ganhar a Libertadores. Aí o Corinthians ganha a Libertadores e o Mundial em 2012 e em 2000, na gestão do Dr. Gobi. E em 2013, o Corinthians desanda a gastar um monte. Foi aquele ano em que o Corinthians trouxe, entre outros, Alexandre Pato, pagando lá 15 milhões de euros. Né? Lembrar sempre a Marília, porque a Marília foi até o aeroporto. O dia já não está ruim, né? O dia já não está ruim, vamos lembrar do Pato, que aí já fica bom mesmo. Isso. Então, esse endividamento, ele é alto, ele vem crescendo muito desde aquela época. Agora, o presidente Augusto Melo, depois de tudo isso que aconteceu no Corinthians nos últimos anos, o grupo, né, do Andrés sempre hegemônico e tal, também ganhou muito até 2017, é verdade. Depois disso, não. Mas, de qualquer forma, até 2017 foi um grupo que empilhou títulos, deu, inclusive, algum alívio para as gestões seguintes. Era lá, talvez, que a correção de rota tivesse que ser feita, porque naquele momento não havia jejum de títulos. Mas, enfim, o fato é que o Corinthians sempre teve como presidentes nomes tradicionais da vida política do clube. Né? Enfim, naquele tempo, doutor Gobi, o Andrés, doutor Gobi, o Andrés voltou, aliás, o Roberto, depois o Andrés de novo, do Duílio. Então, são pessoas com força política na vida interna do Corinthians. O Augusto Melo não. O Augusto Melo seria realmente, não exatamente um outsider, mas alguém do baixo clero. Fala, bom, é o seguinte, esse ainda não está muito chamuscado. O Corinthians precisa de algum alívio, então vamos dar uma oportunidade para esse cara até o Corinthians ir fazendo seus ajustes. Só que tudo piorou. Aliás, já de cara convive com aquele contrato desastrado de patrocínio que está na polícia e tal, e que certamente muita lama vai acabar emergindo disso aí.
Pois é. Eu vou colocar um vídeo durante a campanha. Eu vi que a Dedé aqui lembrou de uma entrevista que eu fiz com o Augusto Melo antes da eleição, e eu sempre falei isso, e não é uma coisa jocosa, é uma coisa muito importante para quando você vai assumir um cargo importante. Eu dizia, e disse para ele, presidente, o senhor tem dificuldade com o microfone. E no dificuldade com o microfone não é simplesmente para sair de uma pergunta falar acabou a farra ou falar coisas que viram memes. É uma dificuldade de, com clareza, não é com um linguajar rebuscado, é com clareza explicar as coisas do Corinthians para o corintiano. É sempre que ele acabou de falar o vídeo que eu passei. Ah, não, tá tudo certo, tudo bem. Semana passada na delegacia. Não, eu vou explicar. Não, foi muito tranquilo, muito tranquilo, muito tranquilo. Tem coisa boa vindo por aí e nenhuma resposta. A Gaviões aguentou até ontem. Aí de madrugada veio. Não aguentamos mais respostas vazias. Durante a campanha, o presidente Augusto Melo, e este é um elogio, percorreu todos os lugares para onde ele chamou, diferente do André Negão, que era o candidato da situação e que faltou a muitos compromissos com medo de que a capivara dele aparecesse nas perguntas, como apareceu do Augusto Melo, mas ele não aparecia nas entrevistas. Olha só o que o Augusto Melo disse no podcast da Gaviões. Eu nem vou recuperar o que ele falou para mim, eu vou recuperar o que ele falou no podcast da Gaviões durante a campanha. Se você se compromete documentalmente, se ultrapassar a dívida do Corinthians com o que você pegou, se você compromete com os seus próprios bens. Aliás, isso é uma proposta que está minha, que eles não aprovaram no Conselho. Eu acho que a partir do momento que você começa a colocar esse tipo de propostas, que você começa a se responsabilizar não só o presidente, mas como o conselheiro e o diretor também. Aí nós vamos entender quem quer o bem do Corinthians. Porque a partir do momento que o presidente, o diretor e o conselheiro se responsabilizar pelos seus bens, ele vai pensar duas vezes na hora de aprovar ou reprovar uma conta, meu amigo. Então, na nossa gestão, o conselho, nós vamos trazer de volta a responsabilidade para o conselheiro. Você quer ser conselheiro, meu amigo? Você vai responsabilizar. Por isso que a minha diretoria ela vai apresentar os seus impostos de renda para o torcedor saber o que ele está entrando e com o que ele vai sair. Por isso que eu já estou mostrando o meu imposto de renda na televisão, nas minhas entrevistas, para todo torcedor saber do que eu vivo, saber do que eu tenho e saber com o que eu vou sair daqui a 3 anos, meu amigo. Você pode ter certeza disso. Isso é um compromisso. Eu quero que toda a minha diretoria faça isso. Eu quero que os conselheiros façam isso para ele pensar 2 vezes na hora de aprovar ou reprovar uma conta. Cadê o compromisso das contas do ano passado? Não é nem seu imposto de renda. Cadê a fatura do cartão de crédito? Cadê porque o Corinthians se endividou tão profundamente em um ano de gestão? Se não são 829 de aumento no passivo, se são 640, se são 650, se são 6 milhões ou R$6, cadê a conta? Cadê a transparência, presidente, que o senhor disse que teria durante a sua gestão? Eu acho inadmissível. Eu vejo muita gente falando, não, o Corinthians não pode ter SAF, o Corinthians não pode ter SAF. O Corinthians tem SAF. A cada 3 anos só muda o dono. Alguém que se comporta na frente do clube, no 5º andar, assinando conta do Corinthians como se fosse dele. O conselho não sabe, nem o conselho. Olha que não é que é o conselho, seja exatamente a Liga das Senhoras que a dona Isaura preside em Araçatuba. É o conselho do Corinthians, não é um pessoal do bem, totalmente do bem. Porém, nem essas pessoas sabem o que ele está fazendo. Aí fica difícil, Pipo. O pessoal lá de Araçatuba tem lá, né, na rua da dona Isaura, ela preside, mas ela presta conta do chá, do doce, do doce de leite que eu estou esperando. Ela presta conta. Cadê? Porque há desvios no meio do caminho, porque é como a questão das emendas, né? Todo mundo sabe o tamanho do bolo que sai, mas e para quem vai? Cadê a transparência? Então não adianta, por exemplo, alguém falar, puxa vida, eu sou um altruísta, vou inclusive colocar o meu imposto de renda à disposição o tempo todo aqui, para que os torcedores possam checar que eu, de fato, não roubei nada. Ninguém está dizendo que houve roubo, ninguém está dizendo que o dinheiro foi para o bolso de A, B ou C. A questão é que o dinheiro saiu para onde? Né? E o dinheiro está saindo em volumes assim amazônicos. E ninguém sabe para onde vai, o que tem sido feito disso, como é que o dinheiro sai, o endividamento
cresce e o clube está cada vez mais afundado. Então, não adianta esse discurso aí para agradar incauto de que, não, eu vou me responsabilizar, a minha gestão vai assinar acordos aí, contratos e tal, nos colocando à disposição e nos responsabilizando por qualquer irregularidade ou qualquer atropelo das contas. Não é isso que o torcedor quer. O torcedor quer saber o seguinte: para onde está indo o dinheiro? Por que a dívida está aumentando tanto? Sabe por quê? Do jeito que a coisa vai, daqui a pouco não vai ter mais alternativa a não ser virar SAF. Aí eu quero ver quem é que vai se responsabilizar por esse processo sem volta. Porque, sabe, dívida de 2,5 bilhões praticamente é algo pagável? Qual vai ser a estratégia do Corinthians para a redução desse endividamento? Lembra aquela história do estádio, que o Andrés lá no início falou, não, o estádio vai ser pago em 7 anos. Então é óbvio que aquilo é uma demagogia barata para corintiano incauto comprar. Então agora é necessário que chegue alguém e fale, bom, é o seguinte, 2 bilhões e tanto de dívida. Nós vamos ter pelo menos uns 5 anos de seca total, de corte de investimentos, de aperto de cintos, porque senão vira SAF. Não tem outro jeito, porque quem faz dívida tem que pagar. Se não pagar, o credor vem em cima. Simples assim.